papel que a Copa cumpre em Porto Alegre é o de tornar o território da cidade à venda, né? A Copa, ela vem trazendo todo um rolo compressor, né? Que vem impulsionado pela especulação imobiliária, né? E também porque tem interesse na higienização da cidade e em tornar a cidade uma cidade para poucos, né? Então eu acho que esse é o principal papel que ela cumpre, assim, do ponto de vista da cidade, né? Do ponto de vista da Copa do Mundo, do futebol em si, né? Também tem o lado de que torna os estádios mais elitizados e impede o acesso ao futebol a uma grande parcela da população da cidade de Porto Alegre que sempre viveu o futebol e tem paixão pelo seu time, né? Bom, o cenário hoje é uma cidade que é um canteiro de obras, né? É uma cidade parada, né, que não se desloca. As pessoas levam horas para se deslocar, né, da sua casa até o seu trabalho, né? E é um cenário de uma frustração, acho, muito grande da maior parcela da população. Dos que não acreditavam na Copa, porque viram todo o processo que aconteceu, e também dos que acreditavam e que imaginavam que podia ter um legado, né? Tendo em vista que o prefeito colocou ali 14 obras na matriz de responsabilidades e só 2 obras vão ficar prontas, principalmente as do entorno do estádio. Então acho que isso de cara é uma frustração geral, né? Entre essas obras, eu acho que as 2 que são responsáveis pela maior violação do direito à moradia estão entre essas obras que não vão ficar acabadas, não vão terminar, né? Que é a questão da Avenida Tronco, né? Que removerá 1.500 famílias. No entanto, a prefeitura só conseguiu remover 25% dessas famílias, né? Tendo em vista todo um processo de mobilização e de resistência que aconteceu naquela comunidade, né? E ela só conseguiu efetivar a obra num dos trechos, né? A avenida é dividida em 4 trechos, e só conseguiu efetivamente realizar a obra no trecho em que não havia remoções. Fora desse trecho, a obra sequer começou, né? Então foi todo um processo, digamos assim, de pressão na comunidade, que tem que sair agora, e a patrola passando, e aí o processo de remoção é muito complicado, né? Porque demole uma casa, corta o cano de esgoto, corta o cano de água, o esgoto fica correndo, uma casa é colada na outra, então a outra já começa a rachar a parede, e aí a outra família já tem que sair, né? E fora isso também um processo de uma violência institucional muito grande naquele local, do ponto de vista da polícia militar sobre os moradores. E também nesse cenário de guerra que fica a comunidade, né? O próprio tráfico se apropria desse espaço, né? E também ajuda com a criação de uma sensação de maior medo na comunidade, o que de fato contribui para que as pessoas desistam de morar naquele local e acabem procurando uma outra situação, né? Hoje existem moradores que acreditam que a obra não vai continuar, que vai ser feito aquele trecho que foi feito e pronto, né? Porque a prefeitura simplesmente abandonou a obra. Lá já não tem mais nenhuma obra acontecendo. A comunidade da Vila Dique, que também passou por um processo de remoção, tinha um novo local de reassentamento, que era quase 40 quilômetros de distância do antigo local. Por conta da duplicação da pista do aeroporto, também foi de maneira rápida removida, às pressas, a construção também das casas feitas às pressas, então com muitos problemas de engenharia, com rachaduras, com umidade, com todo e também um processo complicado do ponto de vista do acesso aos serviços públicos, né? No momento, quando as primeiras famílias foram, lá não tinha posto de saúde, não tinha creche, não tinha escola, tinham que voltar para acessar. Depois disso, quando a maioria foi, então, do local onde permanecem as famílias, já não tem mais posto de saúde, já não tem mais escola, foi tudo para lá, então, processo controverso. E hoje o aeroporto já não vai mais sair, né? Porque, enfim, depois de fazer o projeto, depois de remover as famílias, depois de causar todo o impacto social, se vai fazer o estudo geológico para daí se entender que aquele local é um local inapropriado para a obra prevista, né? Então, acho que esse cenário é o cenário de Porto Alegre, um pouco de desrespeito com a população, assim, né? Parece tirar a gente para bobo, assim, né? E essa expectativa que, de fato, as obras fiquem prontas, né? E também de certa forma, uma apreensão, né?
um medo, né, tanto dos moradores de rua quanto dos movimentos sociais que estão atuando na cidade, do ponto de vista da repressão, do armamento policial. Então, é uma cidade calada, né? Então, em Porto Alegre, uma opção que foi do comitê, né, a gente pode até fazer uma avaliação se foi boa, se foi errado, temos os 2 pontos, né? A atuação do comitê sempre foi nas comunidades atingidas mesmo, né? O nosso foco sempre foi trabalhar com a questão da moradia, das remoções, né? Então era de instrumentalizar a resistência à luta mesmo, né? Fazendo a formação, levando informação, né? Instrumentalizando a população a buscar informação e de que forma buscar essa informação, né? Porque nesse processo de remoção e de violação de direitos, informação é poder, né? Então a prefeitura sempre trabalha muito com isso, né? Com a falta de informação, né? Deixando as famílias apreensivas, né? E sem saber de fato qual é o seu destino, né? Então acho que o processo foi um pouco isso, né? Instrumentalizar a luta, a resistência, né, fazer formação e também contribuir com a sociedade a fim de fazer o debate mais amplo, né, com o conjunto da cidade de Porto Alegre e do estado também sobre o tema da Copa, né. Do ponto de vista da articulação nacional, somos 12 comitês, né, nas 12 cidades sedes. Obviamente cada comitê com uma composição diferente, com uma forma de atuação diferente, mas a articulação geral em si cumpriu um papel interessante, que é muitas vezes conseguir furar o bloqueio da mídia, né? Porque justamente com ações coletivas acontecendo nas 12 cidades sedes, fazendo a comparação e proporcionando o entendimento do que o que está acontecendo numa cidade acontece também em todas as cidades, né? O que dá a isso uma visão global também, né? Da forma efetiva como são implementados os mega-eventos nas cidades de maneira geral, independente do governo ou de quem está à frente das decisões, né? É um padrão, é uma forma de fazer que vem de cima, né? Que vem imposto, na verdade. Eu acho que é a dívida, né? A dívida pública, na verdade, que nós vamos ficar pagando um bom tempo, né? Que é uma dívida custosa do ponto de vista financeiro, assim, né? Que já é uma grande dívida e que aumenta esse bolo e que certamente vai sair, né? Esse recurso vai sair das políticas que são essenciais à população, né? Se hoje a população já grita que, né, queria mais investimento para saúde e educação, isso, a tendência, né, é que isso se reduza ainda mais no pagamento da dívida que vai ficar, né? E também eu não tenho dúvida que por um bom tempo nós vamos ficar juntando os cacos, né, do que ficou para as comunidades, do que ficou para os atingidos, né? Muita gente morreu nessa pressão, problemas de saúde, estresse. Então, assim, muitas famílias desfeitas, cada um para um lado, né? Então eu acho que acho que a gente vai ficar um bom tempo ainda colhendo os cacos disso tudo. Olha, eu acho que, obviamente, que as obras de infraestrutura, né, principalmente as obras de mobilidade, são obras que ficam, né? A FIFA não vai pegar e não vai levar embora, né? Eles são um legado. Agora a questão que está colocada é para quem, né? Porque a lógica dos projetos de mobilidade, pelo menos que estão sendo implementados em Porto Alegre, é uma lógica de uma cidade para os carros, né? É uma lógica de duplicação de avenidas, é uma lógica que não investe efetivamente no transporte público. Embora a maioria das obras sejam obras dos BRTs, né? Que são os ônibus mais rápidos, que, no entanto, a forma como foram feitos os projetos, né, que foram doados pela iniciativa privada, então são projetos que têm diversos pontos fracos e o que acho que foi determinante também para não se conseguir concluir essas obras, né, porque não é um projeto que chega no ponto do detalhamento, não é um projeto que, enfim. E para mim, também foram 20 bilhões investidos no transporte público que agora vai ser privatizado com uma licitação, né? Então é um legado, mas que a gente sabe exatamente para quem fica, né? E o BRT, de maneira geral, ele aumenta muito pouco a velocidade do ônibus, né? Muito pouco a capacidade de transporte, então aumenta um pouco também a quantidade de pessoas que transportam. O BRT ele tem uma perspectiva inicial que é de tu ter 2 pistas, né? Onde um ônibus possa ultrapassar o outro
para ter, né, ser mais rápido com menos paradas. Em Porto Alegre se fez uma pista só, então quando o ônibus parar, o outro vai parar atrás e não tem saída. Então foi um recapeamento, para mim, né, um recapeamento do asfalto ali, colocado concreto, mas que na verdade ele não funciona efetivamente como esse modelo de transporte deveria funcionar. Então, para mim os legados são os legados efetivamente direcionados à iniciativa privada ou à exploração financeira dessas obras, né? Para mim, não vai ter Copa é um grito que veio das ruas, né? Eu acho que primeiro difícil se apropriar desse nome e dizer quem o criou, né? Porque ele de fato foi uma construção coletiva, né? E que acho que representa muito da angústia que teve colocada e que foi para a rua nas jornadas de junho, né? Então eu não daria esse mérito nem para a esquerda e nem para a direita, né? Muita gente tem dito, não vai ter Copa, é um grito da direita, vocês estão sendo instrumentalizados pela direita. Eu discordo disso, né? Eu acho que é um grito que tem que ser respeitado e tem que ser levado a sério, porque de fato não vai ter Copa para muita gente. Como foi dito ontem, né, não vai ter Copa para os 9 mortos nos estádios, não vai ter Copa para os diversos torcedores que não vão conseguir acessar os estádios, não vai ter Copa para as pessoas que foram removidas, não vai ter Copa para os moradores de rua, não vai ter Copa para os trabalhadores em geral. Então essa Copa não é para o povo, né, e é por isso que estou na rua de novo. Eu acho que tem indícios, né, indicativos de algumas ações que estão acontecendo de maneira até espontânea, né, as greves de trabalhadores, que podem interferir efetivamente no andamento da Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida disso. E o elemento surpresa é uma coisa que pode efetivamente acontecer, mas mais do que isso, acho que o não vai ter Copa, ele é essa simbologia de um desejo, assim, de um desejo de dar um recado para essa corporação internacional que é a FIFA, né? Que acho que é um dos principais inimigos nesse ponto, né? Que torna a Copa do Mundo e o futebol uma coisa mercantilizada, né? Uma coisa apropriada. E é que dá o recado de que aqui não vai ser tão tranquilo como foi em outros países, né? A África do Sul já deu seu recado em 2010, né, com as greves, com as mobilizações. No Brasil a resposta foi efetiva, tanto que na Copa das Confederações nenhum jogo da Copa das Confederações passou em branco. Durante a Copa das Confederações não se falou de futebol, né, se falou de mobilizações, se falou de direitos, se falou de cidadania, né. Então eu acho que durante a Copa do Mundo a perspectiva e a esperança que a sociedade civil brasileira consiga dar um recado de fato e que isso sirva sim de legado para os outros países que porventura receberão a FIFA como visitante. Eu acho que pode se repetir como não pode, né? Eu acho que a gente eu trabalho com uma perspectiva bem realista, né? De entender que o momento que a gente está vivendo hoje e nas vésperas da Copa do ponto de vista do aparato repressor e da criminalização dos movimentos sociais não é a mesma, né? E não há dúvida de que agora, por exemplo, em Porto Alegre nós temos 6 companheiros indiciados que estão a ponto de receber prisão preventiva por organizar manifestações no caso, né? E isso eu não tenho dúvida que espelha diversos companheirinhos e companheirinhas que se intimidam a voltar para a rua, né, nessa conjuntura de repressão e tal, né? Mas eu acho que sim, tem uma vanguarda que está disposta a fazer a movimentação, né, a chamar os atos de rua e também trabalhar na perspectiva de ações diretas, de ações de boicote, né, que peguem efetivamente na questão da apropriação capitalista do futebol e do território da cidade para dar o recado de que não é bem assim, né? Eu acho que é o pior legado que o Lula deixou para Dilma, assim, né? Eu acho que não tenho dúvida de que estão todos muito preocupados com o que está acontecendo, assim, né? Mas também eu acho que é um recado interessante para entender que não é assim tão simples tu manipular o povo, né? E eu acho que fica mais claro a conciliação de classe que está colocada nesse governo, né? Que governa para os ricos, né, e amortiza os de baixo, né, os pobres, né. Então eu acho que no cenário da eleição
pode não ser determinante para alterar a correlação de forças, visto que as alternativas que estão colocadas também não são efetivas a ponto de conseguir entender que essas alternativas sejam de fato melhores ou que indiquem um avanço para a sociedade brasileira e para o país, né? Agora, eu acho que pode sim, o que a gente espera, na verdade, desde junho a gente está esperando uma resposta do governo, né? E até agora não veio nada. Né? Mas se alguma coisa pode desestabilizar a eleição, é a Copa.